Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre poder judiciário. A gente está vendo o artigo 93. Vamos entrando agora no bloco 4, na parte 4 da nossa aula. Então, já vou abrir a tela para a gente dar continuidade, tá? O número de juízes, artigo 93, incisos 13, 14 e 15. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população, inserido pela emenda 45, tá? Isso aqui é emenda 45 de 2004, tá? Tem vários dispositivos aqui do 93 que foram introduzidos pela emenda 45. Os servidores receberão delegação para práticas de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, também emenda 45. E a distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição, emenda 45 também. Só para comentar isso aqui, a emenda 45 é a emenda da reforma do judiciário, a gente fala dela em várias aulas, né? E ela busca agilizar o poder judiciário, tornar a justiça mais eficiente. E esses incisos aqui, reunidos, que não são só esses, tá? Que foram incluídos no artigo 93, eles buscam isso, tá? É tornar o judiciário eficiente. Então, é o número de juízes, que vai ser proporcional à demanda. Os servidores, para atos de mero expediente e administração, vão trabalhar sozinhos, vão receber delegação e não vão precisar do acionamento do juiz todo o tempo. E os processos serão distribuídos imediatamente em todos os graus de jurisdição. Quinto, constitucional. Agora a gente vai trabalhar o artigo 94, tá? 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e dos territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. O artigo 94 fala do quinto constitucional. 1/5 dos tribunais, na verdade é TJ, TJDFT, TRF, TRT, TST, certo? E TRT, TST e STJ. Só que STJ não é 1/5 constitucional, é 1/3 constitucional. Só que o artigo 94 não fala de todo mundo. Essa regra a gente vai aprender. O 94 fala de TRF, TJDFT e TJE. Depois a gente vai ver em outros artigos que essa regra ela é aplicada também para TRT, TST, quinto constitucional, e STJ, só que na proporção de 1/3 constitucional. Então a ideia é o seguinte: nas decisões colegiadas, os magistrados, a decisão colegiada ela tem que ser uma decisão que reflita nas realidades diversas do Poder Judiciário. Então, que haja desembargadores com experiência, com uma carreira no Ministério Público, com uma carreira na advocacia e também a maioria, porque, na verdade, 1/5 só que é do MP e da OAB, tá? A maioria é de membros que têm carreira no Judiciário. Essa é a ideia, tá? E aqui a gente vai falar sobre os requisitos para ingressar no quinto constitucional, né, o artigo 94. Então, por exemplo, o membro do Ministério Público tem que ter mais de 10 anos de carreira. E o membro da OAB, notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de exercício da advocacia. Aí, a cada instituição, né, ou MP ou OAB, preparam a lista sêxtupla de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, ou a lista sêxtupla de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada e mais de 10 anos de advocacia. Essa lista sêxtupla é encaminhada para o tribunal, que diminui para listas tríplices, ok? E essa lista tríplice é encaminhada para o chefe do Poder Executivo, ou governador ou presidente, que vai escolher um que deixará de ser membro do Ministério Público ou da OAB e vai ocupar a vaga disputada. Lembrando que as vagas já estão ocupadas, então quando vaga uma vaga do quinto constitucional, aquela vaga, se é da OAB, ela só vai ser disputada pela OAB. Se a vaga que vagou é do MP, ela só vai ser disputada pelo MP, tá? Por quê? Porque corre o risco, se a disputa por aquela vaga for dos dois, chegar um momento que não tem mais nenhum representante da OAB, porque nos últimos tempos só ganhou gente do MP, ou então não ter mais gente do MP porque só ganhou da OAB. Então, na composição das vagas, quando vaga uma vaga do quinto constitucional, identifica-se quem ocupava aquela vaga. Se era um membro do MP, o ofício vai ser encaminhado para o MP fazer a lista sêxtupla, que vai ser diminuída para uma tríplice e que vai ser escolhido um pelo chefe do Executivo. Se a vaga era da OAB, quem recebe o ofício é a OAB
que vai fazer a lista sêxtupla, lista tríplice e escolha pelo chefe do Poder Executivo, tá bom? Então vamos para a tela. Então aqui, vou reler, tá? Isso aqui. 1/5 dos tribunais, dos lugares dos tribunais regionais federais, olha só, TRF, dos tribunais dos estados, que é os TJs, e do Distrito Federal e Território, que é o TJDFT. Aqui, o caput do artigo 94 não cita ainda o TRT, TST e STJ, tá? A gente aprende a regra, depois a gente aplica também para eles. Será composto por membros do MP, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados, de notório saber jurídico e reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. É lista sêxtupla, lista tríplice, escolha pelo chefe do Poder Executivo. Tá aqui, olha. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando ao Poder Executivo que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. É importante frisarmos que o 5º Constitucional, tá aqui, olha, também é aplicado ao Tribunal Superior do Trabalho, aos Tribunais Regionais do Trabalho, e no caso do STJ, que também é aplicado, a composição apresenta 1/3 constitucional, não é 1/5, tá? De membros, é 1/3 dos membros de representantes do MP e da OAB, ok? Devemos perceber que a Constituição prevê 3 formas de ingresso na carreira da magistratura. A primeira é pela via do concurso público, que a gente já estudou e já superou. A segunda é pelo 5º Constitucional, que é o artigo 94. Então, se um tribunal tem 30 desembargadores, 30 é um número baixo, tá? 30, tá? 30. 1/5 de 30 são 6 vagas. 6 vagas vão para o 5º Constitucional, é um número ideal, porque a gente tem 3 para o MP e 3 para a OAB, ok? E o restante das vagas para a magistratura de carreira, tá? Então, tem 3 formas de ingressar na carreira da magistratura. Via concurso público, a gente já estudou, via 5º Constitucional, a gente está estudando, e pela indicação ao Supremo. Esse último a gente ainda vai estudar, tá? Então, vamos lá. Então, falamos do artigo 94, 5º Constitucional, tá? Então, vagou a vaga do MP, manda um ofício para o MP prepara a lista sêxtupla, depois manda para o tribunal diminui para uma tríplice e encaminha para o chefe do Poder Executivo, que escolhe um, que deixará de ser membro do Ministério Público e passará a ser desembargador, adquirindo todas as garantias desde o ingresso. Vitaliciedade, que não tem que esperar 2 anos, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio e as garantias da imparcialidade. Se é a vaga do 5º Constitucional que vaga é da OAB, a OAB prepara uma lista sêxtupla, preenchidos os requisitos, né? Dessa lista sêxtupla, o tribunal diminui para uma tríplice, e essa lista tríplice é encaminhada para o chefe do Poder Executivo, ou governador ou presidente, dependendo qual é o tribunal que vai ser composto, para que ele escolha um, que deixará de ser advogado e passará a ser desembargador, e adquirirá todas as garantias e vedações desde o ingresso. Ok, tá bom? Então vamos agora sim, para o artigo 97, que fala da cláusula de reserva de plenário. Qual é a cláusula de reserva de plenário? É o artigo 97. A cláusula 97 da Constituição reserva ao plenário, tentando fazer uma seta aqui, não conseguindo, reserva ao plenário a decisão de declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional. É simplório aqui, a gente nem está estudando controle de constitucionalidade nessa aula, tá? Eu só vou falar do artigo 97, porque ele está na sequência dos artigos de Poder Judiciário. Então, olha só. Somente pelo voto da maioria de seus membros ou os membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais, órgãos colegiados, né, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Tá? Então, no controle concentrado e no controle difuso, só se declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por voto de maioria absoluta, seja no controle concentrado, seja no controle difuso, tá bom? E aí a gente tem a súmula vinculante 10, que reforça esse entendimento. Vamos para a tela.
Súmula vinculante número 10. Diz o seguinte a súmula: viola a cláusula de reserva de plenário, ou seja, artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Presta atenção. O artigo 97, a cláusula de reserva de plenário, diz que é somente maioria absoluta dos membros, de seus membros, ou seja, do pleno, do tribunal pleno, de todos os membros. Aqui é o pleno, é o tribunal pleno, são todos os membros, tá? Ou do respectivo órgão especial, que é mínimo de 11 e máximo de 25. Lembra que a gente viu? Então, somente pela maioria absoluta dos membros, que é o tribunal pleno, ou do seu órgão especial, se ele receber delegação disso, é que poderá ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ninguém escreveu aqui, o constituinte não escreveu aqui, que é a maioria absoluta da turma ou da Câmara. Não está escrito no 97, certo? Turma ou Câmara são órgãos fracionados, ok? Fracionados ou fracionários órgãos do Poder Judiciário. E também não disse órgão singular. Piorou ainda, que órgão singular não vota por maioria absoluta. Também não é órgão singular, tá? O que é o órgão singular, cara? No juízo, o juiz é o órgão do judiciário e é órgão singular. Isso aqui, olha, não pode, tá? Não podem esses aqui, tá? Só pode o quê? Pleno e órgão especial. Então, a súmula vinculante 10 reforça o que a gente já tinha lido aqui, tá? Então, olha só, viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare a inconstitucionalidade, não declarou, para fingir que não está fazendo controle de constitucionalidade, embora não declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Ora, se você afastou, se a turma ou Câmara afastou a incidência de uma lei, ela está fazendo controle de constitucionalidade. Turma ou Câmara não pode, órgão fracionário não pode aplicar a cláusula de reserva de plenário, porque a cláusula é de reserva do pleno, e o pleno pode ceder ao órgão especial, tá bom? A própria Constituição permite. Juizados especiais, artigo 98, inciso 1. O artigo 98, inciso 1 da Constituição determina que a União, no Distrito Federal e territórios e os estados criarão por lei. Ok? Isso é função atípica. Aqui é função atípica. O 98, o inciso 1 e 2, atípica. Inciso 1 e 2 traz função atípica, porque aqui não está falando do juizado especial julgando, está falando do juizado especial sendo criado. Então, criarão juizados especiais providos por juízos togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Essas turmas de juízes de primeiro grau, a gente chama de turmas recursais. No organograma que eu mostrei para você, a gente chama de turmas recursais, ok? Então, aqui, o 98, inciso 1, fala da criação de juizados especiais. Vamos lá para a súmula vinculante 27. Compete à Justiça Estadual julgar as causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva, necessária, nem assistente, nem oponente. Por que eu estou colocando aqui? Porque geralmente questão de consumidor com empresa de telecomunicações, né, com as operadoras de telefonia, não vou ficar citando aqui, fazendo propaganda na minha aula, mas você sabe, você tem telefone. Geralmente, a briga do consumidor com a empresa de telefonia celular, ou telefonia fixa também, né, ou internet, ela é no juizado especial. Por isso que eu trouxe essa súmula vinculante aqui. Se for só a carina contra a operadora de internet ou a operadora de telefonia celular ou telefonia fixa, é juizado especial estadual. Se entrar a Anatel, que é a autarquia federal, aí já é juizado especial federal, tá? Então, essa súmula vinculante, eu só trouxe ela aqui nesse momento, porque geralmente a briga de consumidor com operadora
concessionária de serviço público, ela é de telefonia, ela é no juizado do consumidor, entendeu? Aí tem juizado do consumidor estadual, tá? E é competência do estadual, salvo se a Anatel, a autarquia da União, a autarquia federal, for parte. Ou litisconsorte passiva, ou assistente, ou oponente, aí vai para a Justiça Federal, Juizado Especial Federal, tá? Turmas recursais. Vamos aqui para o entendimento do Supremo sobre as turmas recursais. As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculadas, no que concerne a reexame de seus julgados. Então, turma recursal é órgão recursal ordinário da última instância relativa às decisões dos juizados especiais. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo deste recurso, primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo, ok? Então, aqui uma jurisprudência para acrescentar ao nosso estudo. Juizados especiais ainda, tá? Ainda sobre o artigo 98 da Constituição, os parágrafos 1º e 2º disciplinam que a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal e que as custas e emolumentos são destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Então, a gente tem custas e emolumentos usados para atividades de custeio do serviço da Justiça, não é para... Custas e emolumentos não é para remuneração dos magistrados, por exemplo, tá? E a gente sabe que o 98 vai trazer o juizado especial estadual, a previsão de criação de juizado especial estadual e federal. Estadual no âmbito dos estados e do Distrito Federal também, que é equivalente a um estado, né? E juizado especial federal no âmbito da União. Agora vamos lá. 98, inciso 2, agora sim a gente trabalha o juiz de paz, tá? Justiça de paz. O artigo 98, inciso 2, determina que a União, no Distrito Federal e Território, e os estados criarão a Justiça de Paz. Criarão através de lei. Aqui é função atípica também, ok? Porque aqui não é a função de julgar, é a função de legislar, proposta de lei, atípica, tá? Criarão a Justiça de Paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Justiça de Paz não tem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. O juiz de paz, a Justiça de Paz aqui, eleita, é um órgão em extinção no judiciário brasileiro, tá? Na prática. Mas enquanto tiver na Constituição, você tem que estudar, você tem que saber para você marcar a alternativa se vier na prova, tá? Vamos lá. Aí a gente começa falando das disposições específicas Supremo Tribunal Federal, onde a gente vai estudar o artigo... Aqui, inicialmente, a gente estuda artigo 101, composição, e 102, que é a competência. Depois a gente tem alguns dispositivos no 103, 103A e 103B, tá? Vamos lá. Supremo Tribunal Federal. Composição, 11 membros, tá? Investidura, escolhido e indicado pelo presidente da República, aprovada a indicação por maioria absoluta do Senado Federal, tendo uma sabatina, né, no Senado para aprovação. Após a aprovação, será nomeado pelo presidente da República. Então, são 11 membros e a investidura de cada um passa por esse caminho aqui. Requisitos: brasileiro nato, cidadão, tem que estar em dia com seus direitos políticos, idade entre 35 e 65 anos para ingressar, notável saber jurídico e reputação ilibada. Todo ministro do Supremo deverá necessariamente ser jurista. Isso aqui tem um entendimento do Senado Federal desde 1894. O pessoal que fica querendo dizer que... Já houve ministro do Supremo que não era jurista? Já. Em épocas de estado de exceção no Brasil. Mas a regra, e hoje ela é de novo aplicada, é que se ele tem que ter notório saber jurídico, para ter notório saber jurídico, gente, tem que no mínimo ser jurista.
Tem muito jurista que nem tem notório saber jurídico. Imagine alguém que não fez uma faculdade de direito, ter notório saber jurídico. Como é que ele tem? Não sei. Ah, eu não fiz medicina, mas eu tenho notório saber em medicina porque eu li muito nos livros. Não existe isso, tá? Tem que frequentar a academia, tem que frequentar os bancos da faculdade, tá bom? No mínimo, porque na verdade esses indivíduos, o pessoal do Supremo, né, que nem eu disse em outro bloco, esses indivíduos do Supremo, eles têm mestrado, doutorado, livros publicados, vieram já da magistratura em outras instâncias, enfim, eles têm uma bagagem jurídica, tá? Então vamos lá. Todo ministro dos requisitos, né? Brasileiro nato, cidadão, idade entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. E aí eu trago aqui, todo ministro do STF deverá necessariamente ser jurista, ou seja, ter cursado o bacharelado em direito. Tal entendimento foi firmado pelo Senado em 1894, tá aqui, ok? Vamos lá. O Supremo, agora vamos para as competências. O Supremo tem competências originárias, que são processos que começam no Supremo, e competências recursais, começam em instâncias inferiores e chegam ao Supremo através de recurso, ou recurso ordinário, que é o recurso comum, ou recurso extraordinário. Quanto às competências originárias, artigo 102, inciso 1, o STF reconheceu, olha só, o STF reconheceu o princípio da reserva constitucional de competência originária, ou seja, as competências originárias do STF são previstas taxativamente na Constituição. Ou seja, se a competência não está prevista lá no artigo 102, inciso 1, as originárias, ok? É porque não é competência do Supremo, tá? E aí o Supremo vai dizer de quem é a competência. Mas se não está lá, não é dele, ok? Vamos lá? Aqui uma jurisprudência, tá? Então a gente passou por esse aqui, vamos para a jurisprudência. A competência do STF, cujos fundamentos repousam na Constituição da República, submete a regime de direito estrito. A competência originária do STF, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados em números clausos, ou seja, cláusulas numeradas, pelo rol exaustivo do artigo 102, inciso 1. Rol exaustivo, tá? 102, inciso 1 da Constituição da República. O regime de direito estrito, a mesma jurisprudência, tá? O regime de direito estrito a que se submete a definição dessa competência institucional tem levado o Supremo, por efeito da taxatividade do rol constante na Carta Política, a afastar do âmbito das suas atribuições jurisdicionais originárias o processo e julgamento de causas de natureza cível que não se acham inscritas no texto constitucional. Por quê? Porque o rol é taxativo. Então, se não está lá, não é dele. Ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares, mesmo que instauradas contra o presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal, artigo 102, inciso 1, B e C, dispõe de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do tribunal. Artigo 102, inciso 1, a linha D, precedentes, tá? O que a gente diz nesse último dispositivo? Não é porque o presidente é processado em matéria penal por crime comum no Supremo que eu vá processar uma ação popular, vai ser o Supremo também. Não é porque o mandado de segurança contra o presidente, a competência é do Supremo, que uma ação ordinária contra o presidente é no Supremo. Tinha que estar escrito, não está escrito? Então não é do Supremo. Remédio constitucional, ação popular contra o presidente é no juízo cível comum, primeira instância. É um juiz ou estadual ou federal, dependendo da matéria, que vai julgar uma ação popular contra o presidente da República, ok? Agora, um crime comum que o presidente da República cometa, aí é competência do Supremo, taxativamente prevista no artigo 102, inciso 1, tá? Beleza? Vamos para a tela? Caso o Supremo não conheça da ação, por não estar no rol taxativo das competências originárias do Supremo, cabe a ele, ao próprio Supremo, indicar
o órgão que entenda competente para o julgamento do feito, porque ele é o interpretador da Constituição, né? Cabendo a indicação até mesmo ao relator por decisão monocrática, nem precisa o pleno decidir, tá? Então, se a Constituição não disse aquela matéria de que competência de quem é, não é, eu não posso entender que é do Supremo, mesmo que seja uma autoridade como o presidente da República. Então, quando chega para ele e ele vê que não está na lista taxativa, o próprio Supremo, até mesmo o relator daquela ação, vai dizer de quem é a competência interpretando a Constituição, tá? E aí tem jurisprudência, gente, já tem jurisprudência pacificada para vários tipos de ação, tá? É porque eu já trago muita jurisprudência aqui nessa nossa aula. Senão eu vou trazer só jurisprudência, mas eu trago muita já. Mas tem muito mais do que eu apresento para você. Agora vamos para as competências originárias, tá? Começar mesmo ver cada um dos incisos, tá? Alguns eu comento, outros vai direto. Então, eu sempre vou colocar aqui qual é a linha, tá? Então, as competências originárias do STF é artigo 102, inciso 1, tá? As recursais é inciso 2 e inciso 3. Recurso ordinário, inciso 2, recurso extraordinário, inciso 3. Então, todas aqui é inciso 1. Aí vai ter a linha A, B, C, todas elas. Então, vamos lá. Compete ao Supremo processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade contra lei ou ato normativo federal. Presta atenção, a gente não está vendo controle de constitucionalidade, tá? Mas eu posso te dar logo essa dica. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, é contra lei ou ato normativo federal ou estadual. ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, essa aqui quer declarar a inconstitucionalidade, essa aqui quer declarar a constitucionalidade. A ADC é só em face de lei ou ato normativo federal. Não tem ADC, ação declaratória de constitucionalidade, de lei estadual, tá? E você viu que aqui não tem municipal. Então, não tem nem ADI nem ADC para lei municipal. Aí eu coloco aqui, atenção. Não há previsão no artigo 102, inciso 1, a linha A, de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal. Não que lei ou ato normativo municipal não possa sofrer controle de constitucionalidade, mas não sofre nem pela ADI, nem pela ADC, nem pela ação direta de inconstitucionalidade, nem ação declaratória de constitucionalidade, tá bom? Vamos lá. Súmula 642. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da competência legislativa municipal. Você lembra que o Distrito Federal é um ente híbrido? Ele ora tem competências estadual, ora tem competência municipal. Então, se a lei do DF tem natureza estadual, ela pode sofrer ADI. Mas se a lei do DF tem natureza municipal, a gente acabou de ver, olha, o ato normativo municipal não está previsto aqui como objeto de ADI. Então, tá certa essa súmula, tá? É uma súmula persuasiva, tá? Nem é súmula vinculante. Não cabe a ADI, ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada de sua competência legislativa municipal. Entendimento do Supremo aqui sobre o tema. Não é viável a ação direta de inconstitucionalidade de edição de medida provisória para abertura de crédito extraordinário se este já foi exaurido, perdeu o objeto, né? E aquela não era, à época, admitida pela jurisprudência da Corte contra ato de efeito concreto. Então, a ADI é contra lei em tese ou ato normativo em tese, e não ato de efeito concreto, tá bom? Outra jurisprudência, vou trazer várias aqui, tá? O STF não tem competência para determinar de imediato a aplicação de eventual comando legal em substituição de lei ou ato normativo considerado inconstitucional. Então é o seguinte, o Supremo ele declara inconstitucional, mas ele não manda substituir, certo? A lei declarada inconstitucional, ele não tem o poder de fazer a lei. Ele tem o poder só de declarar se a lei é inconstitucional e não de substituir aquela lei por outra. Cabe ao Congresso, por exemplo, se for uma lei federal, em fazer uma outra lei para substituir aquela que foi declarada inconstitucional no controle concentrado de constitucionalidade e que foi retirada do ordenamento jurídico. Ficou vazio. Mas esse vazio não pode ser substituído pelo Supremo. Ele vai ser substituído por quem tem a função típica de fazer lei, tá? Vamos lá.
Aplicação do princípio da fungibilidade, da substituição. Olha só. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental é um outro tipo de ação do controle concentrado de constitucionalidade. Relaxa que esse conteúdo dessa aula é só poder judiciário. Quando você tem que estudar controle de constitucionalidade, você vai ter uma aula minha sobre controle. Aqui eu só estou trazendo informações para enriquecer o teu estudo lá do artigo 102, inciso 1, a linha A, tá? Então vamos lá. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental quando coexistem todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de admissibilidade daquela. Traduzindo, se, por exemplo, o legitimado lá a propor a ação propôs uma ADI, mas não é o caso de ADI, é caso de ADPF, ADPF, tá? ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se ele propôs ADI e, na verdade, preenche os requisitos para ADPF, o Supremo vai substituir, vai aceitar, vai admitir, vai substituir uma ação por outra. É princípio da economicidade, princípio da fungibilidade. É melhor do que você, do Supremo, rejeitar, negar e a pessoa tem que mover uma outra ação, certo? Movimentar o judiciário de novo para pedir a mesma coisa com outro nome, tá? Vamos lá, para a tela. A súmula, porque não apresenta características de ato normativo, não está sujeita à jurisdição constitucional concentrada. Traduzindo aqui, tá? Súmula, tá? Isso, inclusive, essa aqui era a súmula persuasiva, porque é de 94. Então, eu vou colocar aqui. Súmula persuasiva não pode sofrer controle concentrado de constitucionalidade. Pelo simples fato que súmula persuasiva, gente, não tem poder normativo. Ela é persuasiva, ok? Essa decisão é de 94. Hoje a gente tem, além da súmula persuasiva, a súmula vinculante. Só que também a súmula vinculante não é sujeita ao controle de constitucionalidade. Essa jurisprudência aqui que eu mostrei para você é para a súmula persuasiva, tá? Mas também eu diria que a súmula vinculante não sofre controle de constitucionalidade porque ela tem existe um mecanismo específico de insurreição contra a súmula vinculante, que não é o controle de constitucionalidade, tá bom? Vamos para a tela. Aí eu vou fechar esse bloco com você. A gente então viu só o 102, inciso 1, a linha B. Eu vou fechar o bloco com... Aliás, a gente só viu o 102, inciso 1, a linha A. A gente vai, no próximo bloco, trabalhar o 102, inciso 1, a linha B. Clica no próximo vídeo.